A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz. Gostaria de iniciar este programa citando uma frase muito famosa. A frase diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então faça do seu jeito. Em qual dos dois grupos você está? Essa frase não é minha, essa frase é de C.S. Lewis. C.S. Lewis, um irlandês. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, foram escritas por ele, só para você se localizar. Existem dois tipos de pessoas. A primeira delas, aquelas que dizem, seja feita a tua vontade, falam para o Senhor. E aquelas a quem o Senhor diz, então vai lá e faz do seu jeito. Em que grupo você está? Gostaria de remeter você a um exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 38. Nós temos ali o exemplo de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Ela disse, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Maria, nós sabemos que foi uma mulher que se entregou completamente aos propósitos de Deus. Ela se colocou na posição de serva. Eis aqui a serva do Senhor. Dulé. Dulé vem de dulos. Dulos significa escravo. O que ela está dizendo? O que ela estava dizendo? Aqui está a escrava do Senhor. Ou seja, eu não tenho vontade própria. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Senhor. Que se cumpra em mim a tua vontade, que se faça em mim o teu querer. Qual era o propósito de Deus para Maria? No capítulo 1 de Lucas, verso 31 até o verso 33, quando o anjo a visita, o anjo diz para ela, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então o propósito de Deus para Maria foi que ela gerasse no seu ventre o Filho do Altíssimo, o Filho do Senhor, o Filho de Deus. E ela humildemente se coloca como serva, como escrava, dizendo que aquele plano e aquele propósito poderia e deveria se cumprir nela e a partir dela. A questão que eu quero trabalhar com vocês é por que Deus a escolheu. O que levou o Senhor a olhar para Maria daquela forma e escolher esta mulher ou aquela mulher para se tornar a geradora, vamos dizer assim, do seu filho, do Filho do Altíssimo? Primeiro, Deus a escolheu por sua vida em santidade. Eu estou falando aqui em Lucas capítulo 1. Se você tiver uma Bíblia e você olhar, por exemplo, para o verso 27, diz que o Senhor enviou um anjo a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Verso de número 34, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma mulher que fez uma escolha. Nós temos uma mulher que fez uma opção, e a opção dela foi viver em castidade, foi viver em santidade, sem contato com homem. Ela era virgem, diz o texto. E a grande questão é de onde Maria veio, de onde Maria surgiu. Ela veio de uma cidade chamada Nazaré, e a fama de Nazaré não era muito boa. Se você pegar a informação lá do capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 46, quando os discípulos encontram a Jesus e vão até Natanael e falam para Natanael, Natanael, encontramos o Messias, Jesus o Nazareno. Ele fala, como? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa que presta daquela cidade? Ou seja, Nazaré, ela tinha uma fama
muito ruim. Quando eu estive em Israel, eu pude estar naquela cidade. Na época de Jesus, na época do nascimento do Messias, a fama de Nazaré era muito ruim. Era uma cidade de prostitutas, era uma cidade de ladrões, de salteadores. E no meio dessa, vamos dizer assim, dessa promiscuidade, no meio dessa devassidão, no meio da vivência em pecado, uma mulher chamada Maria tomou uma decisão de viver de maneira santa e irrepreensível. Ela resolveu viver para a glória de Deus, para que Deus pudesse cumprir nela e a partir dela os seus planos e os seus propósitos. Então ela fez uma escolha, e eu quero dizer para você que a santidade, além de ser uma ação de Deus em nós, mediante o seu Espírito Santo, é também uma escolha. Nós escolhemos viver santamente, ainda que a geração esteja totalmente depravada e perdida, ainda que as pessoas escolham andar no pecado e fazer coisas erradas, nós escolhemos a vida em santidade, escolhemos agradar ao Senhor e honrar ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então, santidade é sim um estado de espírito, um estado de coração, mas é também uma escolha. Todo mundo faz, mas nós não fazemos. Eu ensino na igreja isso. Todo mundo, menos eu. Ou seja, eu não me envolvo com aquilo que é errado, eu não me envolvo com aquilo que é ilícito, eu não me envolvo com aquilo que desonra ao Senhor. Eu fiz uma escolha, e a minha escolha é andar em retidão, a minha escolha é andar naquilo que é certo, a minha escolha é fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. No Salmo 139, verso 23, verso 24, há poucos dias eu recitei esse salmo aqui. O salmista ele faz uma oração dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado, algum caminho torto, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho santo. Essa tem que ser a nossa oração. Mesmo que todos estejam andando de forma errada, nós oramos e buscamos a santidade de vida, buscamos fazer tudo aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Então, por que Deus escolheu Maria? Deus escolheu Maria por sua vida em santidade. Segunda coisa, Deus a escolheu por sua conduta reta aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. No verso 30, se você tiver a sua Bíblia, estou falando em Lucas, capítulo 1, diz assim, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça, ou seja, a vivência de Maria foi graciosa. A vivência de Maria saltou aos olhos do Senhor. Ela achou graça. Deus olhou para ela de maneira diferenciada, de maneira diferente. Então, a nossa conduta atrai o favor do Senhor. Deus colocou os seus olhos naquela mulher e disse: essa mulher eu desejo que seja a mãe do meu filho, que vai gerar o meu filho no seu ventre. Então a sua conduta certamente foi uma conduta exemplar. A sua conduta foi uma conduta irrepreensível. E eu acredito que mesmo depois de casada, Maria ela manteve a sua mesma retidão. No Evangelho de Mateus, deixe-me achar o texto aqui, Mateus capítulo 13, o verso 55 e o verso 56. As pessoas perguntavam assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe, falando de Jesus, né? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Menciona 4 irmãos aqui do Senhor Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Versículo 56 de Mateus 13 diz: não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então veja bem, Maria, ela foi uma excelente mãe, uma excelente esposa, vivendo em santidade. Gerou primeiramente Jesus, o Filho de Deus, e depois viveu santamente numa relação marital com José, tendo pelo menos 4 filhos homens e algumas filhas mulheres. Então, mesmo tendo família, mesmo vivendo em família, ela teve uma vivência irrepreensível em santidade ao Senhor. A Bíblia ensina no Salmo 11, no verso 4, que Deus ele olha para os filhos dos homens e ele vê todo o seu procedimento. Esse ensino ele repete depois no Salmo 14, no verso 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Está vendo a mim, está vendo a você.
Lá no Salmo 33, o verso 13 até o verso 15, o mesmo ensinamento é repetido, que Deus, Ele olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se alguém entenda, se há alguém que busque a Deus. Ele vê a vivência em santidade, a vivência de maneira correta. Então Deus certamente, escolheu Maria por sua vivência em santidade, por sua conduta reta aos olhos do Senhor. Em terceiro lugar, eu creio que Deus a escolheu por sua capacidade de crer no impossível. Nesse texto de Lucas, capítulo 1, verso 36 e o verso 37, diz assim, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Presta atenção. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria teve a capacidade de crer e de confiar no impossível. Aos olhos dos homens, seria um absurdo a forma como Deus cumpriria os seus planos e os seus propósitos nela. Quer dizer, fugiria da lógica humana. Não haveria humanamente como explicar aquilo que aconteceria com Maria, em Maria e a partir de Maria. No verso 35, a resposta vem de como isso aconteceria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, nós podemos até tentar explicar, mas é muito difícil. A sombra, representando a presença de Deus, envolveria Maria de tal maneira que ela geraria no seu ventre o Filho de Deus. O poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a envolveria com tamanha força que ela geraria no seu ventre o Filho de Deus. Então o que Maria faz? E aqui eu quero que você se atenha. Maria, ela abriu a sua vida para a possibilidade do sobrenatural. Eu sempre prego e ensino na igreja que milagre a gente não explica, milagre a gente experimenta, milagre a gente desfruta. O que Maria faz? Quando o anjo a visita, libera a palavra sobre a vida dela, dizendo que ela geraria no seu ventre o Filho de Deus. Ela abre a sua vida para o sobrenatural. Ela abre a sua vida para que Deus cumpra nela o seu plano e o seu propósito. Ou seja, tudo o que aconteceria seria fora da lógica humana. Tudo o que aconteceria seria fora da explicabilidade da ciência. Ou seja, a ciência não saberia explicar como é que aquela mulher engravidaria, como é que ela geraria no seu ventre sem uma relação marital, sem uma relação com um homem que traria a semente do pecado. E Jesus, como Filho de Deus, para realizar o plano de salvação, ele não poderia ter a hereditabilidade, ele não poderia ter a herança adâmica, a herança do pecado. Então teria que ser algo sobrenatural, algo gerado pelo Espírito Santo, algo gerado de Deus. Então o que Maria faz? Ela simplesmente se abre para o sobrenatural, para aquilo que seria humanamente impossível. Marcos capítulo 9, verso 23 diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, tudo é possível para aquele que tem fé. No mesmo evangelho de Marcos capítulo 10, verso 27 diz que para Deus tudo é possível. Tudo é possível para o Senhor. Como? Como que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu não tenho respostas para todas as perguntas. Eu não sei explicar, porque milagre não se explica, milagre se experimenta. Como? Como que uma mulher vai engravidar do Espírito Santo? Como que ela vai gerar no seu ventre um homem, uma criança, se ela não tinha contato com homem algum? Ela não tinha contato com José, porque ela vivia desposada. E o desposamento, vamos dizer assim, se essa palavra existe, ela acontecia mais ou menos da seguinte maneira: as famílias se encontravam e elas faziam um contrato, e havia um pré-casamento, um contrato de 1 ano, onde
eles não tinham contato físico nenhum, e depois desse ano, vamos dizer assim, as núpcias eram realizadas para ter certeza de que não havia ou não haveria uma gravidez. E de repente, nessa trajetória, Maria aparece grávida e ela explica que a sua gravidez tinha natureza celestial, tinha natureza em Deus. Então, eu entendo que essas coisas nós não temos como trocar em miúdos, nós não temos como convencer as pessoas, porque é uma questão de crer, é uma questão de fé, é um dogma nosso, nós cremos dessa maneira. Como Deus vai fazer, não sei, mas uma coisa eu sei, Ele fará. Assim como na série que eu estou escrevendo sobre Apocalipse, tem coisas que às vezes eu chamo minha esposa e falo, olha, deu para mim, eu não consigo mais, eu preciso fazer uma pausa, é demais para minha cabeça, eu não consigo colocar no papel, não consigo explicar, eu só consigo crer. Então eu me entrego à fé, eu me entrego ao agir sobrenatural do Senhor e falo, Pai, é como o Senhor quiser, ministra o meu coração, me convença dessas verdades mediante o Teu Espírito Santo. Eu simplesmente quero desfrutar do céu com o Senhor, eu quero desfrutar da Tua presença contigo, é o que eu digo para o Senhor. Tem coisas que eu não sei explicar, eu experimento, eu desfruto, e eu acredito que a mesma coisa deva ter acontecido com Maria. Por que esta mulher foi escolhida pelo Senhor? Em primeiro lugar, por sua vida em santidade. Segundo lugar, por sua conduta reta aos olhos de Deus. Terceiro lugar, por sua capacidade de crer no impossível. Em quarto lugar, eu acredito que tenha sido por sua vida de adoradora. Isto aqui é fenomenal. No capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 46, Maria, ela fez a composição, assim que o anjo a visitou, assim que o anjo explicou como tudo aconteceria, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, segundo a tua vontade. Ela se coloca submissa ao plano e ao propósito do Senhor, e então ela se torna compositora, ela se torna adoradora, e ela compõe o que nós ficamos conhecidos, ou que nós conhecemos como Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O verbo é alegrar-se, agalial, é regozijar-se, é exultar, é mais do que uma mera risada, é mais do que um mero gozo, é uma exultação em espírito. Existe um óleo chamado agalio, que era um óleo usado para unção, usado nas festas. Você pode pegar, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, no verso 9, que vai falar do óleo de alegria, é o agalio. Então você tem o agalial, que é o verbo, regozijar-se, exultar, saltar. Você tem o agalio, que é o óleo de unção, e você tem o agalido, que era uma dança alegre e saltitante. Quando eu estive em Israel, eu já comentei isso aqui, já compartilhei com você, eu pude assistir a uma festividade, a um casamento, na verdade, os homens dançando de um lado, as mulheres dançando de outro, muita festa, muita alegria, muita celebração. Ali estava o verdadeiro agalido, aquela dança alegre, saltitante, celebrativa, pelos feitos do Senhor, celebrando, né, a possibilidade de um casamento, e de fato o casamento aconteceu. Então, o que acontece com Maria? Ela se alegra, ela salta, ela pula, ela jubila, ela festeja, porque Deus a encontrou digna de fazer algo para o seu inteiro agrado, gerar no seu ventre o Filho de Deus. E isso é muito bacana. A adoração que nós conhecemos é mais do que canto, gente. A adoração que nós pregamos, que nós falamos, é mais do que simplesmente você levantar as mãos, bater palma e entoar um cântico. A adoração para nós é temor ao Senhor, e deveria ser. A adoração para nós, ela é fruto de uma vida em santidade. É o que eu falo na igreja. Não adianta você ser um crápula em casa, um blasfemador em casa, né? Viver de maneira errada em casa, e depois você vai para a igreja e você quer dar uma de santo, de santarrão. A minha vivência em casa, ela tem que ser parâmetro para aquilo que eu faço na igreja, porque senão se torna fingimento. Então o que nós vemos? Nós vemos a adoração como fruto de um relacionamento de intimidade diária com o Senhor. Então a pergunta
que eu faço é: você gostaria, e com isso eu encerro, de viver da maneira como Maria viveu? Viver para agradar ao Senhor. Presta atenção na frase que eu vou dizer para você. Maria viveu como serva. Maria morreu como serva. Essa história de que Maria não morreu, de que ela foi assunta ao céu, isso não está na Bíblia. Então, ela nasceu para ser serva, ela viveu como serva, ela morreu como serva e ela vai ser ressuscitada como todos nós, como grande serva, para viver para a honra e para a glória do Senhor por toda a eternidade. O que nos resta fazer? Viver da mesma maneira. O padrão é esse, o padrão é Maria, o padrão é a forma como ela viveu. Eu também quero viver e você também deve viver dessa maneira. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos pela vida de Maria, serva do Senhor, que se entregou ao cumprimento dos planos e dos propósitos do Senhor. Eu oro, Deus, para que todos nós tenhamos a mesma ousadia, a mesma coragem, a mesma capacidade de entregar-se ao cumprimento dos planos e propósitos do Senhor, mesmo que nós não saibamos explicá-los. Nós queremos vivê-los, nós queremos honrar ao Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessa tarefa, Pai. Fica nessa casa, permanece nessa casa, entra com tua provisão de cura, de livramento, de restauração, e que nunca falte o agalido, que nunca falte a dança, que nunca falte a celebração, que nunca falte a alegria dentro desse lar. Pai, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente bacana, gente querida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família e que a alegria do Senhor esteja sempre aí dentro. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino
preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava.